Aleluia, glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Deus é bom, né, irmãos? Só estou um pouquinho nervosa só, mas amém. Lucas 23. Deus é bom demais. No dia que a Nath me chamou, o Senhor, Ele me deu uma palavra. E durante a semana o Senhor vem falando comigo tremendamente, porque nós estamos na casa do Senhor. Só que muitas das vezes nós esquecemos o verdadeiro propósito de estarmos aqui. Nós esquecemos o que foi feito, o que aconteceu. E hoje esse dia simboliza a morte de Cristo e no domingo a ressurreição. E foi só por amor, irmãos. Foi sem interesse. Não teve troca, não teve nada que comprasse o amor de Cristo pela minha e pela tua vida. Aleluia, glória a Deus. Lucas 23, 13, vai dizer assim. Lucas 23, capítulo 13, versículo 13, vai dizer assim. Então, convocando Pilatos, os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis me apresentado este homem como pervertedor do povo, porém, examinando a nossa presença, nenhuma culpa há, das quais acusais. Nenhuma acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um pela festa. Porém, toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucificai-o, crucificai-o. Então, pela terceira vez, disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Agora o versículo 33. E quando chegaram no lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. E dizia-lhes: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram a sorte. E o povo estava olhando juntamente com ele. Também os príncipes zombavam dele, dizendo uns aos outros: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Aleluia. Agora o versículo 44. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E o sol escureceu, e rasgou-lhe ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava, batendo nos peitos. E todos os conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. Amém? Pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite, eu ia pregar sobre o filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele olha para o seu pai, ele cansa da vida que ele está vivendo dentro da casa do seu pai, então ele perde os seus bens e sai da casa. Só que Jesus, como filho, decandarabassuri andaramanai, como filho de Deus, que é o dono do ouro, da prata, ele se tira tudo de si. Ele lança tudo fora para viver um único propósito.
Enquanto o filho pega a herança para viver da maneira que quer, o outro filho deixa tudo que ele tem para viver o propósito do pai. Eu não sei qual momento que você está vivendo na sua vida e qual dos dois filhos você tem seguido. Mas o Senhor fala no meu coração. Tem filho pródigo que tem que voltar, tem que retornar, porque ainda dá tempo. E aquele filho que não rejeitou, que não saiu, meu Deus está dizendo, continua, porque o propósito ainda está de pé. Continua, porque o véu se rasgou, decandarabassuri, e ele morreu. E o meu Deus manda dizer nessa noite, rabaço decandaramanai, não há condenação para mim e para tua vida, porque ele já pagou por mim e por você. Basta você escolher quem você quer ser. Basta você escolher em que posição você quer estar nessa noite. Daquele filho que abandona tudo e fala, eu quero viver a minha escolha, da minha maneira, da minha forma. Ou daquele filho que vai falar, se for preciso morrer, eu vou morrer, porque eu quero estar na tua presença. Porque aquele que morre por Cristo sabe que vai... Aquele que morre por amor à palavra sabe que tem um lugar reservado. Quando o filho prático, ele olha e fala, meu Deus, eu estou comendo aqui das bolotas dos porcos. Se eu voltar para a casa do pai, até os trabalhadores comem melhor que eu. Para de se colocar na posição de Comanagassúria de estranho. Você é filho. Você é filho. Você não pode ser chamado de estranho. Você conhece quem ele é. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Você está maneira que está porque você escolheu estar assim. Eu nunca mandei você pegar e sair. O nosso lugar é dentro da casa, é dentro da presença. O que vem lá de fora são coisas passageiras e enganadoras. Mas aquilo que vem aqui de dentro, eu não estou falando de homem para homem. Eu estou falando daquilo que o Espírito libera para mim e para a tua vida. Porque são palavras de vida eterna. São palavras de Comanagassuriandaramanai. São palavras da verdade. E sabe por que eles querem crucificar Jesus? Porque quando a verdade começa a confrontar com aquilo que a gente acha que não é, começa a falar a verdade onde você trabalha, começa a falar a verdade no ambiente que você vive, vão começar a confrontar você. Sabe por quê? Ninguém quer ouvir a verdade, porque ninguém quer aceitar Jesus nos dias atuais, porque sabe que a palavra dele é verdade, porque sabe que adultério é mentira, é enganação, porque sabe que tudo aquilo que vem do mundo não agrada a Deus. As pessoas querem viver mentiras, querem fazer a gente acreditar em verdade que eles inventam, mas a verdade é única. A verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra, porque é a única que tem poder de libertar, de curar e de salvar alguém. Podem escrever o melhor livro, podem fazer o melhor estudo, isso não vai salvar ninguém. A palavra de salvação, ela foi escrita na cruz do Calvário. A palavra de salvação, ela foi escrita quando cada gota de sangue escorreu do seu rosto, escorreu do seu corpo. Quando cada chicoteada que doía nas suas costas, ele não renunciou ao propósito que tinha. Espírito Santo. Naquela época, Pilatos e Herodes eram inimigos. E Pilatos, ele fala, Jesus é galileu, então vamos mandar ele para lá, porque eu não vejo, aqui dentro da jurisprudência não tem o que condene a Jesus. Então eu vou colocar essa culpa, eu vou colocar essa responsabilidade sobre a vida de Herodes.
E quando Herodes vê Jesus, ele se alegra. Quando o ímpio vê Jesus, ele se alegra. E quem estava levando Jesus para o ímpio era o que andava com ele. É o que estava com ele. Eram os escribas, os fariseus que acreditavam na lei da Bíblia. Enquanto aqueles que andavam com Jesus queriam a morte, aquele ímpio, ele olha para Jesus e fala: eu vou ouvir alguma coisa. Dele vai vir algum milagre sobre mim. Talvez alguém está olhando você lá fora e está falando: ele tem uma palavra, ele tem algo de Deus para me entregar. Aí você abre a sua boca e começa a despejar coisas que não são de Deus. Você tem perdido oportunidades de falar do amor de Deus. O seu problema, a sua dificuldade não salva ninguém, mas o testemunho que você leva da cruz, a palavra de salvação, ela pode salvar uma vida. Herodes também não tem o que fazer, não tem condenação contra Jesus e manda voltar para Pilatos. Por 3 vezes, ele olha para o povo e fala: o que vocês querem que eu faça? Tem um aqui que é um homicida. Vamos matar ele, vamos só castigar Jesus e soltar. Por 3 vezes o povo fala: não, não. Irmãos, hoje em dia, se você pega uma pessoa que é injusta, coloca ela na cadeia, o povo vai fazer protesto, o povo vai em cima, vai contra a justiça. E por que com Jesus foi diferente? Por quê? Porque Jesus tocou na ferida que ninguém queria que tocasse. Jesus não veio pregando sobre bens. Jesus não veio pregando sobre veste. Jesus não veio pregando quem era melhor, quem era pior. Jesus veio pregando, que andarai, que ele era salvação e que tinha que chegar ele para ir até o Pai. Então Jesus tocou numa ferida que a sociedade não queria que tocasse. Porque talvez o mundo olhe e fala: condena porque é um morador de rua, condena porque é uma prostituta, condena. Mas Jesus está falando: não, ainda há esperança, não, tem salvação sim. Não vou condenar não, porque eu não sou juiz, eu sou advogado. Preste bem atenção em quem você olha torto. Preste muita atenção em quem você julga, em quem você condena, porque talvez você está olhando e está condenando, e Jesus está olhando do céu e está falando: é meu filho, eu tenho morada preparada. Você não morreria por ele, mas eu morri na cruz do Calvário em favor dele. Para você não vale nada, mas para Jesus tem valor. Para Jesus tem valor. Oh, que andarai. Espírito Santo. A morte de cruz era uma morte maldita. Era uma morte, como posso dizer? Era uma morte que era para pessoas que crimes horrendos, crimes hediondos. E Jesus não tinha feito nada. Só que a Bíblia vai dizer em Lucas 1, versículo 42, que quando Isabel está grávida e Maria vai visitar ela, as duas estavam grávidas. E Isabel, o Espírito se apodera dela e fala: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ele estava numa morte de maldito, mas antes de nascer já era bendito. O Espírito já tinha clamado: bendito é o fruto do teu ventre. E aquilo que o Pai bendiz, o homem não pode amaldiçoar. Espírito Santo de Deus. Irmãos, Jesus nasce, cresce, Jesus aprende. Só que Jesus sabia que ele ia passar um processo. A Bíblia vai dizer que o Salvador viria. Nos Velhos Testamentos vai falar, e Jesus sabia.
Ele sabia o processo que ele ia passar. Jesus sabia que algo ia acontecer. Só que ele não sabia quando. E você, Jesus fala hoje, eu vou entrar na sua casa e vou salvar a sua família. Amanhã você está falando, eu não vou para a igreja, porque Jesus falou que havia salvar. Irmãos, 33 anos, ele nunca falou, pai, que dia vai ser? Pai, qual vai ser a hora para eu me preparar? Pai, ei, para de querer se preparar quando você souber a hora. Deus está falando, não me adora pelo que eu te dou, não me busca pelo que eu faço, me adora só pelo que foi feito na cruz. Em nenhum momento Jesus chega e fala, pai, eu preciso saber, pai, eu estou com crise de ansiedade. Em nenhum momento Jesus vai questionar. Jesus cresce, com 30 anos começa o seu ministério. 3 anos ele passa pregando, evangelizando, sendo humilhado, sendo caluniado. Eu estou há 8 anos na igreja. Senhor, já fui humilhada, já fui caluniada. Senhor, tanta coisa aconteceu, eu não quero mais. Aí, meu Deus, olha para mim e fala, eu te dei um exemplo sobre todos os exemplos. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E você está querendo ser aceita por quem? Você está pregando por quem mesmo? Você tem que entender, qual é o seu propósito na terra. O seu propósito na terra não é ser rico. O seu propósito na terra não é agradar os homens. O seu propósito na terra é ser salvo. Tem gente que está se perdendo no meio do caminho. Tem gente que tem se perdido no meio de Comanagasuri e Andanai e tem falado, Senhor, eu não vou porque o Senhor prometeu e não cumpriu. E Deus está falando, o tempo determinado é meu. O tempo determinado não é seu. Eu faço na hora do que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E o seu papel é só esperar. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Como que eu vou exercitar sua fé se você pede hoje e eu te dou amanhã? Como que você vai exercitar sua fé se você não consegue esperar o propósito de Deus na sua vida? E aí? Senhor, é para voltar para o mundo, porque no mundo você quebrava a cara, irmão. No mundo você não tinha um que te julgava e ele ia lá e te defendia. No mundo não tinha ninguém para te defender. Na igreja começa a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se alguém te acusar, amanhã mesmo o Senhor está te justificando. Jesus, ele sobe como um cordeiro mudo. Ele vai pela via calado e o povo gritando. Ele podia falar, mas eu ajudei esse povo. Ele podia falar, mas eu curei, eu salvei. Mas ele ia calado. Ele ia calado e o povo gritando. Sabe por quê, irmãos? A justificativa havia ao terceiro dia. Nada que ele falasse ia fazer o povo parar, ia mais fazer o povo insultar. Olha a condenação de Jesus. Olha o que estava escrito na cruz. Olha o que estava escrito no madeiro. O rei dos judeus. Condenação para quem ajudou. Condenação para quem curou, para quem libertou, para quem só pregou a verdade. Só que Jesus, ele tinha na mente dele, eu não preciso me justificar. Eu não preciso gritar para ninguém que eu sou crente e eu não posso ser humilhado. Eu não preciso sair por aí falando, você não pode fazer isso porque Deus vai te pegar. Você não pode me afrontar porque Jesus vai te pegar. Não, porque eu sei que ao terceiro dia a justificativa vai vir. E não vai ser de mim, vai ser o próprio Deus que vai descer e vai fazer o povo ver. Não espere que os homens, não espere se justificar perante os homens. E não acredite na ilusão que se você falar as pessoas vão ouvir. Prega só o evangelho. Se acham que é verdade, amém. Se não acham, irmãos, amém. Cada um vai prestar sua conta com Deus.
O nosso papel é evangelizar, é pregar e falar a verdade. E cada um colhe conforme o que plantar. Cada um conforme o que vem plantando, conforme o que vem falando. Se falou, vai ouvir. Da sua parte, não. Porque, irmãos, uma lei que não falha é a lei da semeadura. Conforme você vai fazendo, uma hora ela vai retornando para você. Então, o nosso papel é começar a fazer o bem, o bem, o bem, o bem, o bem. Não liga para quem está fazendo mal, não. Porque uma hora, o povo estava gritando, mata, 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 morreu. E depois, o que voltou para ele? Ressurreição. Voltou vida. Começa a fazer o bem, o bem, o bem. Enquanto estão fazendo mal, quando vê, você vai estar só colhendo bem. Porque essa lei não falha. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. A morte na cruz, irmãos, é humilhação. A morte na cruz é perseguição. Talvez tenha alguém gritando ao seu redor. Ela tem que morrer. Ou você acha que não tem gente que deseja sua morte? Ela tem que morrer logo, ele tem que morrer logo. Só sofre. Fala, vive na igreja e vive sofrendo. Achando que a morte é algo ruim. Mas a morte para quem está em Cristo é lucro. A morte para quem está em Cristo simboliza a vida. Meu Deus, hein? Glória a Deus. Aleluia. E o único motivo que nós temos para adorar é entender que quando a gente chorar, pode até durar uma noite, mas de manhã a alegria vem. Porque ele chorou, a Bíblia vai dizer que ele sobe no monte, ele começa a orar e o seu suor vira em gotas de sangue de tanta dor e de tanto sofrimento. As suas lágrimas viram gotas de sangue. E o Senhor está falando assim, tem tanta gente chorando no meu meio. Tem tanta gente chorando na minha presença. Mas eu tenho preparado um dia. Eu tenho preparado uma manhã de alegria. Eu tenho preparado o dia da ressurreição. Não tem gente que fala que Jesus volta individual e Deus está falando no meu coração. Eu também tenho ressurreição individual. Tem gente morrendo, mas não está sabendo que vai ressuscitar, que vai haver um terceiro dia para a vida dela, que vai ter um novo amanhã esperando por ela e por ela. Jesus morre. O terceiro dia ressuscita e vão buscar ele entre os mortos. Que morto que tem, irmãos? Ele é vida. Não tem como a vida habitar no meio da morte. E quando ele vai subindo em direção ao céu, oh Espírito Santo, ele fala, ó, tô indo, mas eu vou voltar. Ó, tô indo preparar a morada. Tô indo preparar um espaço para vocês. Vai sofrendo aí, vai chorando aí, vai sendo perseguido aí, porque eu tô indo preparar um lugar para vocês. E nesse lugar a dor não entra, o sofrimento não entra, o choro não entra, lá só tem alegria. Há momentos que a gente vive na terra de alegria. Só que você já imaginou no céu? Você já imaginou encontrar com Jesus? Olhar nas suas mãos furadas e entender que foi tudo apenas por amor. Que foi tudo apenas para que a gente pudesse ter acesso ao céu.
Talvez se eu gritasse aqui e falasse para você, ó, Jesus, ele vai descer aqui como homem, todo mundo vai ver. Talvez você saltasse, você pulasse, você gritasse. Mas o Senhor falou no meu coração, o meu espírito entra entre vós. Então salta de alegria na minha presença, porque você tem motivos mais que suficientes de me adorar. O que pode parar o homem? O que pode paralisar a fé de uma pessoa? Irmãos, está mais próximo do que nós imaginamos. O amor já se esfriou, estava escrito. Pessoas matam crianças, matam outras de graça, por nada. Só que Jesus, Ele está voltando. E a pregação que nós falamos hoje de ressurreição vai ser a pregação daqueles que ficarem de volta. Vai ser uma pregação de dor. Vai ser uma pregação de sofrimento. Uns vão falar para os outros que não vai ter mais igreja. E agora? Jesus já levou à igreja o que nós vamos fazer. E agora? Quem você quer ser nesse meio? Você quer ser arrebatado e ir para a glória com Ele? Ou você quer ser daqueles desesperados que vão tentar falar do amor dele e não vai poder, não vai ter tempo para isso? Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o poder de Deus na sua história. Irmãos, 3 vezes ele foi negado. 3 vezes Pilatos pergunta se realmente é para matá-lo. E ao 3º dia ele ressurge. Você entende que nada é por acaso? Nada na casa do Senhor é de qualquer maneira, é porque tinha que acontecer. Talvez você veio para esse culto de hoje falando, Senhor, eu vou lá te adorar, eu vou lá ouvir uma palavra. E o Senhor está falando, não vai ser a mesma coisa na tua vida. Quando você sair daqui nessa noite, algo vai acontecer, porque o meu espírito está se movendo de forma diferente nesse lugar. O meu espírito está se movendo de forma diferente no meio do meu povo. E aquele que entrar chorando vai sair sorrindo. Aquele que entrar triste vai sair contente, porque o Senhor está dando uma ordem no céu. Vai ter mudança, vai ter virada de história, vai ter novo tempo da parte de Deus. Aleluias. Foi essa palavra que o Senhor gerou no meu coração, irmãos. Eu chorei muito lendo essa palavra hoje, dando essa palavra, porque o Senhor me lembrou o porquê Ele me chamou, o porquê Ele me escolheu. O Senhor, Ele falou ao meu coração, nada que nessa terra aqui você veja, que os seus olhos possam achar anormal, será comparado com a glória. Eu deixei toda a minha herança de lado para viver um único propósito. O propósito da salvação. E eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele vai operar em nosso meio. Eu creio que o Senhor vai salvar em nosso meio. Eu creio que o Senhor vai libertar em nosso meio, porque a palavra dEle é viva, eficaz e fiel. Aleluia. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu vou louvar um louvor. Porque, irmãos, não dá para viver sem Ele. Não dá para a gente andar nessa terra sem Ele. Não dá para a gente respirar sem Ele. Ele é o nosso fôlego, Ele é o nosso alimento. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que souberem, pode me ajudar nessa noite, amém? Oh, Espírito Santo de Deus. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi da
pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, chorei, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem é que não quer? Ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra viver sem Ele. Não dá pra andar sem Ele. Não tem como, irmãos. Mas sem tua presença, não de fachada. De que adianta tanta influência? Sem tua presença não vale de nada. De que adianta ter o mundo inteiro? Sem tua presença vivo de fachada. De que adianta tanta influência? Sem tua presença não vale de nada. Eu consigo viver longe da fama. Eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Não dá. Mas sem Deus não dá. E assim agradeço a minha oportunidade, as palmas.